Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje com a nossa fonoaudióloga Ingrid. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, Mariana. É uma honra estar aqui com você que entende tanto das mães, que é mãe também. Verdade, e que estou aprendendo muito com todas vocês, essas profissionais incríveis. E hoje a gente vai falar sobre fala. Ingrid, eu gostaria de saber quando que a criança começa a falar. Tem uma idade específica para isso? Primeiro, é preciso deixar claro para as mães que existe uma diferença entre fala e linguagem. Como assim não é a mesma coisa? Tem uma diferença então entre esses dois? Não são sinônimos. A criança desenvolve a linguagem e, consequentemente, a fala, que é um ato motor. A fala é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg e por trás da fala tem toda a construção da linguagem. E isso começa nos primeiros dias de vida, quando a criança faz as trocas comunicativas com essa mãe. A troca de olhar, a interação social, os sons, o choro, quando ele é significativo, interpretado pela mãe, pelo pai, pelos próximos da criança. Com 6 meses, a criança fica sentada e começa a introdução alimentar, começa a fazer sons e significados, tem o balbucio, que são os primeiros sons que a criança produz, o gugu, gaga, mamamama. Para a criança produzir esse balbucio, que é movimentar o músculo da boca, brincar com a laringe, os sons guturais de g, e a mãe ou quem está próximo da criança, a referência, significa esses sons. Esses sons, o balbucio, ganha forma e sentido e significado. E a criança passa a usar mais vezes. Esse bebê de 6 meses percebe, porque tem um componente cognitivo, a inteligência, percebe que sempre que produz mamamama, a mãe chega. Se chora e faz mamã no berço, a mãe pega no colo. E sempre que esse bebê está fazendo troca de fralda, a mãe faz e esse bebê, antes de falar, esse bebê se comunica pela linguagem não verbal. Então, existem expressões faciais, gestos, apontar, que acontece antes da fala propriamente dita. Então, antes da fala, da emissão das palavras, o bebê começa e se comunica por meio da linguagem, que é uma linguagem não verbal. E depois essa linguagem, com forma, sentido e significado, essa forma articulada ganha sons significativos que são moldados e modelados pela fala da mãe, a fala do outro, a fala do professor. E esse mamã vira mamãe, esse papá vira papá, esse significado do mais, da, quer, é do neném. Uau, uau, au, au. Então a criança não vai falar cachorro, vai começar falando as onomatopeias, o uau, uau, o piu-piu, o minhau. E a mãe vai falar, vai significar. O gato faz minhau, a bola faz gol, dá tchau. Então, quando eu trabalho com a criança, quando eu estimulo naturalmente a linguagem não verbal, dá tchau, esse gesto significativo, a criança produz antes de falar. Ela compreende o comando verbal da mãe, realiza essa ação que ganha sentido e significado. E quando a gente fica tantos meses treinando, conversando e fazendo gestos, interagindo com a criança, mas a gente tem aquela expectativa de ouvir as palavras, de ver que o bebê está falando, e é isso que eu quero entender. Existe uma idade para essas palavras saírem? A gente tem que aprender a respeitar cada idade da criança, cada um começa em alguma fase. Como é que é estudado esse processo? As primeiras palavras vão surgir entre 10 meses a 15 meses, ou seja, entre 1 ano e 2, 1 ano e 3, a criança precisa demonstrar por meio da sua linguagem verbal as primeiras palavras com sentido e significado, o ato motor da fala, esse movimento programado e planejado. Então, as primeiras palavras como mamãe, papai, dá, neném, au, au, piu, piu, minhau, surgirão no primeiro ano de vida.
E quando a gente pensa, cada criança tem um tempo, é preciso ter claro as médias do desenvolvimento da linguagem. Então, espera-se que uma criança de 1 ano produza essas palavras do seu contexto. Entendi. E se a criança está com 1 ano e 2 meses e não fala, 1 ano e 3 meses e não chama a mamãe, não imita os sons dos animais... Aí nós temos um atraso? Nós precisamos estar atentos e procurar, sim, uma avaliação. Observar o que está atrasado, o que não está acontecendo. Ela chama mamãe, chama papai, só fala mamã para tudo, papá para tudo. Esse mamã tem significado? É para mamãe ou é para tudo? Então, o atraso no desenvolvimento da linguagem, ele é caracterizado por fora da média, o que se espera da média. E média é nota 7, vamos pensar assim. Então, na tabela do desenvolvimento da linguagem, nós temos a nota 7. Existem crianças que estarão acima da média e existem crianças que estarão abaixo. Nós, profissionais, fonoaudiólogos, vamos nos preocupar com quem está abaixo da média. Então, uma criança de 1 ano que não chama mamãe, não chama papai. E o que mais está atrasado? Essa criança aponta, porque espera-se que essa criança aponte com 11 meses. Essa criança compreende os comandos verbais quando eu digo coloca a fralda no lixeiro? Essa criança sabe com o barulho do carro que é o papai que está chegando e vai para a porta, toque, 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 quem é? Papai, vem, vem. Compreende os comandos dessa mãe? Pega a bola, coloca a bola no cesto. Ou bola, e é para qualquer situação. Entendi. Ou ela está compreendendo que bola é naquele contexto do brincar, a mãe solicitando a bola. Então, tudo isso precisa ser analisado quando eu penso em atraso de linguagem. Não é só um fator, são vários, né? Não é só o que sai da boca. Existe uma recepção, um input, a entrada desse som, um componente auditivo. Lá no cérebro, componente cognitivo, compreendeu e exteriorizou. Está saindo o som, está saindo alterado ou está saindo um som, uma falta de som, uma ausência de oralidade. Então é preciso compreender cada caso é único. Embora exista a média, eu preciso compreender o contexto dessa criança, como ela se comunica, como que ela se faz entender, como que ela pede ou não pede. É uma criança que sempre está na televisão e não tem outras trocas, outras experiências. Quando a mãe solicita um comando, ou no contexto de hora do banho, hora da alimentação, hora do brincar, como que essa criança está no seu desenvolvimento? Ingrid, é culpa da mãe, da família, que não estimulou? Não existe uma culpa? É algo que às vezes é um atraso na criança, às vezes a mãe, por falta de conhecimento, não trabalhou da forma certa. A gente pode reverter essa situação com um profissional acompanhando? Eu, enquanto fonoaudióloga, especialista em linguagem, não consigo visualizar culpa da mãe, porque a mãe não vai fazer de propósito, não ofertar para a criança um repertório linguístico. Às vezes essa mãe não tem o conhecimento e por isso nós estamos aqui para orientar a mãe. Esse bebê chora, ele é acolhido no berço quando ele chora? Esse bebê que chora é ofertado uma chupeta para parar de chorar? Ou é perguntado para o bebê, colo? Quer colo? Vem, mamãe. Esse bebê que chora porque quer um brinquedo, é falado para essa criança, ah, você quer a boneca, vamos fazer o neném dormir. Nana, neném com a boneca. Então, de que forma que a mãe está sentando e brincando com a criança no seu contexto de vida diária, na hora da alimentação, ofertar comida para a criança e ofertar para o bebê, para a boneca. Então, não vou usar o termo é culpa da mãe, porque a mãe está fazendo o seu melhor, dando o melhor da sua forma, na sua realidade. Nós oferecemos a orientação para a mãe saber se existe algo que precisa ser resolvido, precisa ser feita uma avaliação ou é uma orientação. O atraso de uma criança com desenvolvimento da linguagem atípico precisa ser avaliado por uma equipe interdisciplinar, por profissionais que analisam esse comportamento, a interação da criança com a linguagem e orientação da família, para verificar se é um atraso simples ou se é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou se é uma característica de transtorno do espectro do autismo, por exemplo, ou um transtorno pragmático social.
O que é essa alteração na fala, ou esse atraso de fala, significa no desenvolvimento da criança? A mãe precisa saber que é uma média, entre 1 ano e 2, as primeiras palavras. Com 1 ano e meio, começa a produzir mais sons. Toda semana uma palavra nova. Para chegar perto de 2 anos, essa criança combinar palavras. Passear, papai, cal, papai, casa, vovó, vovó, bala. E foneticamente pode ser que não fale bala com 2 anos, não eleve essa língua. Pode ter uma distorção, mas é primeiro importante saber que tem a linguagem está presente, está se comunicando, trocando com o outro. O que está ausente, ainda em processo de desenvolvimento, é o fonema, a fala. Então, a fala, o desenvolvimento dos fonemas, isso é um processo. Cada mês, cada etapa da criança vai melhorando os fonemas, mas precisa ter claro que com 2 anos, mesmo com a ausência de algum fonema, de algum par mínimo de linguagem, o menor som dessa fala, esse fonema pode estar alterado, mas existe uma fala, existe uma combinação de palavras. Mamãe quer mais pão, mais nanana para banana. E daí esse som combinado na palavra banana, nós podemos modelar e trabalhar depois. Mas primeiro a criança precisa ter desenvolvimento da linguagem. Depois nós vamos verificar em cada idade o fonema que nós esperamos. Para as mães terem claro e entenderem, por exemplo, o R de barata, de areia, eu posso esperar até 4 anos. Mas boi, mu, au, não. Nossa. Isso é no 1º ano de vida. Que bacana. E eu falei justamente sobre culpa, porque é algo que as mães carregam muito consigo. Então, na verdade, a gente tem que eliminar essa palavra e acrescentar informação. Porque quando a gente tem informação, a gente consegue dar o nosso melhor. E não é que a gente não queira dar o nosso melhor. Às vezes falta informação e aí a gente acaba se culpando. Mas então, por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente recebe tanto profissional bom para informar você que está nos assistindo. Muito obrigada, querida, e até a próxima. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora eu quero te apresentar a nossa pedagoga do programa Minuto Mamãe e Bebê, a Heloísa. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Maria. Eu que agradeço o convite, estar aqui é um prazer. Obrigada mesmo. É um prazer receber você aqui e a gente vai começar o programa falando sobre atividades para as crianças, brincadeiras educativas, o que as mães podem fazer dentro de casa ou também procurar espaços, que eu quero que tu apresente para nós o espaço que tu tens para receber essas crianças, nesse momento de pandemia a gente está tão dentro de casa, com essas crianças cheias de energia, o que a gente faz, Elô? Sim, tem alternativas, é claro, né? Eu acho que uma das coisas que são interessantes a gente pensar, que a criança ela acaba procurando muito, ela mostra, quando a gente permite que ela tenha liberdade no espaço, ela mostra muito aquilo que ela tem interesse de trabalhar, de brincar, e ela sempre nos apresenta justamente aquilo que naquele momento o cérebro dela, o corpo dela está pronto para receber. É o tipo de informação que ela está com interesse, né, que ela tem vontade de conhecer, de saber, de aprender. Então, as atividades, se a gente levar muito em conta essa observação da criança, ela mesma nos guia, né? Claro. Para fazer uma brincadeira que seja algo atrativo para ela. Às vezes a gente está proporcionando uma atividade que ela não está gostando e a gente está forçando. Isso acontece muito, realmente. A gente acaba viu na internet alguma coisa, um vídeo, ai, que linda essa atividade eu vou fazer. Aí tem uma expectativa nossa, enorme, né, de que vai ser legal. E a criança, às vezes, não tem interesse nenhum, porque ela queria brincar lá, de faz de conta, dependendo da fase que ela está, vão ter os seus interesses, né? Então, claro, esse olhar para a criança e permitir e observar aquilo que ela está querendo brincar, quais são as brincadeiras que ela gosta de fazer,
Então ela acaba tendo interesse também, né? E te mostrando isso. Eu acho que esse é um grande caminho. Mas é claro, isso é legal falar também, que as fases que a criança vai vivendo, tem algumas atividades que vão ser mais interessantes para cada fase. Então, assim, a gente sabe hoje que existem períodos sensíveis, né? Que são fases do desenvolvimento da criança e que ela está mais aberta para determinado conhecimento. Entendi, que bacana. Que então, legal as mães saberem isso, de saber qual atividade proporcionar naquela faixa etária que a criança se encontra. Exatamente. Assim, meu caminho, né, dentro da educação, eu comecei como bióloga, né, como professora de ciências. E quando, depois já de fazer o mestrado, de fazer pedagogia, eu conheci essas fases do desenvolvimento da criança, eu fiquei assim, mas como que ninguém me contou isso antes? Mas como que ninguém falou sobre esses períodos sensíveis, né? Porque é um conhecimento tão rico e faz toda a diferença pra gente como mãe também, Claro, mas sem também dúvida. para saber o que eu posso estar oferecendo, né? Então, só exemplificando, assim, do 0 até os 2 anos de idade, na verdade, do 0 até os 6 anos, a criança está voltada muito para a linguagem, então todas as atividades que estão relacionadas ao faz de conta, a música, a troca, né, com a mãe de estar conversando, ou com os pais, com os cuidadores, enfim, as historinhas, né? A linguagem a gente tem muitas formas de estimular, né? Aumentando o repertório de palavras da criança, com jogos que tenham animais, que tenham, enfim, coisas da natureza, lugares do mundo. Tudo isso, a criança até os 6 anos, ela está muito voltada para a linguagem. Então, né, Armazenando palavras, conhecendo. Armazenando esse conhecimento, né? Como eu trabalho muito com uma abordagem que conversa muito com Montessori, né? E ela fala muito no estudo dela do conhecimento de mundo. E eu acho isso muito legal para a criança quando ela começa a se entender que ela faz parte de um todo, assim. Então, esses conhecimentos que estão ligados, né, ao mundo, aos planetas, que mostra como ela faz parte de algo grande. E aí ela não se sente tão dona do mundo assim, né? Por mais que tenha aquele processo todo da criança, do ego, enfim, mas ela se sente parte de um todo. Então isso é muito legal trabalhar com as crianças, né? Apresentar coisas para elas. Que né? bacana. São conhecimentos que são legais de estar trazendo, assim. E tu, como pedagoga, tu tens um espaço maravilhoso que eu e a Martina precisamos urgentemente conhecer. Sim, tem que ir, é verdade. E conta pra nós como é que é o teu espaço. Então, na verdade, uma proposta um pouco diferente, né? Porque como a minha caminhada foi pela biologia, como eu falei, pedagogia, e aí conheci o método Montessori, eu já vinha tendo um interesse maior, assim, pela educação de uma forma diferente. Eu queria que a abordagem fosse mais respeitosa com a criança, né? Que valorizasse os interesses dela. E aí, quando eu conheci Montessori, eu achei assim, é isso mesmo. Então, quando eu montei um espaço que relaciona essas coisas, relaciona o método Montessori com essa minha caminhada pela biologia também, isso tá muito presente no lugar. Mas, assim, a criança tem essa liberdade de escolha do material, ela escolhe o que ela vai trabalhar, a gente tem combinados na sala, né, dos ambientes que a gente usa para estar brincando, para estar trabalhando. E aí ela escolhe, ela desenvolve todo o trabalho, ela finaliza, ela guarda. Então, tem um processo muito respeitoso da criança, mas a gente está ali trabalhando várias habilidades, né? Não é só a brincadeira em si ali, ou a motricidade, ou a linguagem. A gente está trabalhando até a cortesia, o manipular dos brinquedos, né? Como organizar isso no espaço. A gente começou a entrevista falando sobre brincadeiras educativas. Sim. E é justamente isso. Sim. Brincar, porque eles vão se divertir, eles vão se entreter, mas de uma forma que vai acrescentar, que eles vão aprender também. Sim. E o bacana é que a mamãe já fica de olho e ela pode repetir esse tipo de atividade em casa. Em casa, sim. Eu até falo para as mães isso quando estão lá, né? Vocês querem assistir, querem estar presentes, porque acaba observando, claro que eu não sou, né, o seu exemplo exatamente, não tem que fazer como eu faço, mas elas vão agregando e vão percebendo assim, olha, isso aqui está
é algo que eu posso fazer também, Claro. isso aqui eu posso estar colocando... Ah, tu brinca assim, é muito interessante que surgem situações assim, como assim, ele nunca brincou de quebra-cabeça em casa? Como é que tá brincando de quebra-cabeça Ele contigo? não tem idade ainda para isso, às ele não vezes- pode, mas aí a gente surpreende, Se surpreende, vendo né? que eles são capazes. E a gente que acabou não estimulando, porque como eu sempre falo aqui, não é culpa da mãe, é falta de informação. E o nosso papel aqui é levar informação para as mães. E é isso que a gente faz, a gente busca profissionais de todos os setores e agora, nesse momento onde a gente está em casa, sem escola, fechado numa pandemia, o brincar, ele tem que ser educativo, porque senão a gente está perdendo tempo de ensinar palavras e quando as crianças forem para a escola, eles vão estar super atrasados, né? E assim, na verdade, o que eu percebo muito, assim, na minha prática mesmo, eu observo muito que a criança, ela precisa ter esse tempo de se organizar, sabe? Às vezes a gente também senta ao lado e fica estimulando demais, querendo que seja também voltado para um aprendizado, mas a criança tem, às vezes, a atividade que ela está fazendo mexendo na areia, ou a atividade que ela está fazendo de encaixe, ela está se organizando. Então, é um Olha momento só. dela que dentro desse período sensível, uma das coisas que a gente sabe é que a ordem mesmo, né, das coisas, a criança vai estruturando ao longo dos 2 aos 4 anos. Então, essa fase, para ela, é muito importante enfileirar os objetos. A gente percebe isso, né? Sim, muito. Enfileirar os objetos, E às colocar vezes as a gente cadeiras. apressa, tá? Vamos lá. Você fez isso ontem, né? Deixa eles fazerem. Às vezes a gente fala assim, né, já aconteceu de perceber isso, assim, os pais, mas ele faz isso todos os dias, qual o problema de, né, não dá para fazer uma outra coisa, não posso estimular outra coisa? Assim, não, você está fazendo porque a criança realmente precisa daquele movimento, né, ela está se estruturando. Que bacana. E aí depois, quando a criança tem lá seus 8 anos, aí os pais falam, eu queria que ele organizasse as coisas, assim, Mas sim. olha lá atrás, quando ele era organizado, tu queria apressar e dizer que não precisava repetir aquela... Sim. Olha só como tudo tá interligado. Tá. E assim, a criança, ela é uma escola, né? Se a gente realmente observar ela, a gente aprende muita coisa, porque daí ela vai mostrando para ti exatamente isso, esses interesses, né? E aí a gente tem que observar. Então, uma coisa que é interessante falar para as mães, né, em relação à ordem, que é um período sensível, né? O período sensível seria como uma fase que a criança está aberta para aquele conhecimento, para aquele aprendizado. E aí, se ele passar, não é que ela não vai mais aprender, mas ela vai ter muito mais dificuldade de aprender. Então, a ordem, por exemplo, tem esse período dos 2 aos 4 anos. E aí, a gente tem que estimular isso, ou, no mínimo, não inibir, né? Não tá travando a criança quando ela estiver fazendo. Permitir que ela faça. Não, essa informação para mim foi muito valiosa. Eu que legal. sou toda organizada, vou incentivar demais a Martina a organizar, porque eu sei que é nesse período que é o mais bacana. Sim, né? Nossa, que legal saber, porque tudo, alimentação, enfim, tudo tem marcos. Então, a gente acha que no desenvolvimento, e nas brincadeiras não tem, mas tem também. Sim, sim. Na verdade, os materiais, muitos são montados pensando para desenvolver, assim, o objetivo indireto, que eu digo, né? Tem o objetivo direto, por exemplo, um material de encaixe. Ele tem o objetivo direto de encaixar, vai ser o encaixe ali. Se a gente pensar, está ensinando a criança a encaixar, mas não é só isso. A gente está ensinando ela a organizar também. Claro. Então, tem a organização de cores, a classificação, e aquilo estava por trás quando foi pensado o material. Só que ao longo desse processo, quando chega na mãe, chega e tem que encaixar. E, na verdade, ali tu pode estar trabalhando um monte de coisas ou permitindo que a criança faça do jeito dela, porque ela vai se organizar, né, dentro dessa fase. Então, é muito interessante pensar, assim, que esses conhecimentos, eu acho, assim, são muito ricos para a família, porque, às vezes, a gente se depara com um material e vai lá direto olhar no manual como é que faz. E a criança vai mostrando como faz também. Verdade. Então, a gente pode permitir que ela faça. E aí, em um outro momento, daí tu... eu posso te mostrar agora como é que eu faço com esse material? Ou como é que eu trabalho? Para não travar ela de tipo, tu não sabe, eu sei. Não, ela sabe também, ela sabe fazer do jeitinho dela, né? Então, eu permito muito, assim, quando tá na brincadeira, e não é porque eu faço isso da minha cabeça, é porque realmente a gente sabe hoje que a criança, quando a gente está travando e dizendo, não, deixa eu te apresentar, ou não é assim que faz, ela está entendendo assim, eu não tenho capacidade de fazer, mas a minha mãe tem, né?
E aí, ou meu pai, ou enfim. Sim. Mas, assim, essa informação de permitir tem a ver com deixar a criança se conhecer mesmo. Nossa, que legal. Eu amei todas as informações e vou colocar tudo em prática. Espero que você também tenha gostado e até a próxima, que eu sei que você vai enriquecer o nosso programa e vai nos ajudar a deixar as crianças à vontade para brincar e também a incentivá-las ao mesmo tempo, porque tudo tem que ter uma dosagem, né? Sim, com certeza. Obrigada pelo convite que eu puder ajudar, tá trazendo informações, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. Até. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca. É uma doença que é muito comum em bebês e que costuma aparecer nos primeiros meses de vida. Pode aparecer em bebês amamentados exclusivamente ao seio ou não, e é mais comum em famílias que já têm algum histórico de alergia. Os sinais e sintomas são muito variados e vão desde reações imediatas e graves, como reações, sintomas que podem aparecer ao longo de dias, como refluxo gastroesofágico, diarreia, presença de sangue nas fezes, emagrecimento ou pouco ganho de peso, lesões de pele como a dermatite. Então, o diagnóstico nem sempre é fácil, mas a boa notícia é que é uma doença que tende a ser transitória e a grande maioria dos casos está curada por volta dos 3 anos de idade. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que as crianças amam, que eu acho que não tem quem não ame, né, Andréia? verdade. Que são brinquedos e brincadeiras. Você escolheu um segmento maravilhoso para trabalhar, né? Sim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre os brinquedos que tu tens lá na Casa Lúdica. A Casa Lúdica é uma loja incrível, porque tem essa visão e essa pegada de um brinquedo educativo e que auxilia em diversas habilidades das crianças. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa pegada da Casa Lúdica, esse diferencial e o tipo de brinquedo que vocês têm lá. Sim, é prazer em estar aqui novamente. A Casa Lúdica é uma loja de brinquedo educativa, a gente tem de acordo com a idade, né? Então, o intuito realmente dos nossos brinquedos é desenvolver as habilidades cognitiva, psicomotora e intelectual da criança. Então, a gente sabe que de acordo com ela vai crescendo, ela vai tendo estímulos onde ela vai evoluir mais uma parte, ou psicomotora, ou a fala, a gente vai ter que desenvolver essa criança. Eu costumo falar que eles aprendem brincando, eles não brincam para aprender. Então, na realidade, a gente vai dar um brinquedo para a criança, começa com alguns de encaixe para o bebezinho, depois a gente também tem os sensoriais, que também são os brinquedos que a criança vai tocar a textura, vai tocar uma lixa. Tem vários tipos, a gente tem uma caixa tátil, que é até exclusiva da Casa Lúdica, que pode o profissional, o pai e a mãe pode colocar vários produtos dentro, mas na caixa já vem alguns tipos de o áspero, o liso, o grosso, né? É uma caixa que compra lá na Casa Lúdica. Isso. E ela já tem alguns materiais e os pais podem acrescentar também. Isso, e outra coisa interessante que vem também sempre com duplinha, como se fosse, vamos dizer, um jogo da memória. Então, a criança, sem visualizar o produto, né, o item, ela pode ir lá tentar achar as duas da mesma espessura. Então, tem várias maneiras de brincar. É uma brincadeira, mas também faz com que a criança crie a memória daquilo ali, tipo a lixa ela é áspera, né? Então, do liso, do fofinho. Então, é muito interessante porque a gente costuma dizer que a criança, quando ela é pequenininha, ela é uma esponja. Então, tudo que a gente vai agregar no conhecimento delas, elas vão levar para a vida. Elas absorvem, né? Absorvem, exatamente. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Sim. Então, quanto mais a gente desenvolver isso nelas, mais ela vai lembrar daqui a um tempo, que seja quando ela for usar, se ela vai ver alguma coisa, ela já vai sentir aquela superfície ali áspera ou não é. Então, os brinquedos não é brincar, né? É o ensinar, é o desenvolver. certeza. Isso para uma criança menor ou até para maior. Porque a gente vai de acordo com a faixa etária, lá na Casa Lúdica a gente tem alguns brinquedos de faixa etária, então é o montar, depois pode ser esse de estímulo, depois é o da imaginação, que é o contar história, a gente fala muito do faz de conta, a criança quando está em torno de 3, 4 anos, ela adora de brincar de comidinha, de casinha, é a imaginação dela. Então, cada brinquedo vai desenvolver alguma habilidade. Tem crianças que têm mais dificuldade, né? Algum tipo de habilidade, a gente utiliza essa dificuldade dele através do brinquedo. Então, também a gente, quando o pai e a mãe falam, mas meu filho
ele não fala muito, ele fala algumas palavras, ele deixa de falar algumas coisas que ele não consegue. Então a gente tenta pegar um brinquedo que estimule com que ele repita nome, cores, que ele... Que bacana. E também tem a questão da alimentação, vocês também têm vários brinquedinhos lá. Então, a criança brincar, faz de conta de fazer a comidinha, depois também pode sentir vontade. E o que eu acho mais interessante na Casa Lúdica é que não é apenas uma loja para vender brinquedo, tá tudo lá na prateleira, não. Eles podem experimentar, eles podem ter experiência lá com vocês, né? A Casa Lúdica ela é diferenciada também nisso. Então, todos os brinquedos que a gente tem lá, pode abrir, pode mexer, pode brincar e ver se a criança se interessou pelo aquele brinquedo. A gente costuma dizer que tem a faixa etária, mas existe crianças que é menorzinha e gosta de um brinquedo para maiores ou vice-versa, né? Então a gente tem essa possibilidade. O pai e a mãe vão lá, podem sentar com a criança, abrir, tocar, mexer, ver como é que funciona, a gente auxilia também, né? Legal, isso é muito diferente, porque às vezes tu acaba levando no impulso, na correria, aí chega em casa a criança nem gosta, tu faz o que depois daquele brinquedo? Então assim, tu vai lá, a criança brinca, mãe, eu amei esse brinquedo, ou se não fala ainda, tu nota no rostinho que a criança gostou, que vai incentivar em alguma dessas habilidades que a gente citou. Então, é um diferencial, assim. E vocês também têm brinquedos maiores, tipo escorrega, enfim, cozinha. Eu acho que a criança indo lá, brincando e vendo, assim, o pai olha, não, realmente vou investir, vou dar esse brinquedo, porque ele realmente gostou e vai ajudar, né? Assim, na loja a gente vende tudo, né? Tudo que é de brinquedo, tanto os pequenininhos quanto o maior. Sendo de maioria material de madeira, mas na cozinha a gente tem desde para playground, como a gente tem cozinhas, a gente tem para restaurantes, para montar um espaço kids, a gente tem para uma escola, a gente tem para vários tipos de estabelecimento comercial. Não é só para pessoa física que vocês vendem, trabalham também com brinquedos para quem vai montar alguma estrutura, várias clínicas, espaços de pediatras, vocês montam toda Tem área associações que já montam com a gente área kids, a gente vende muitos produtos. Então, assim, e para a faixa etária 0 a 10, 12 anos, né, que a gente diz que as crianças brincam, mas o play a gente tem nessa média de 0 a 10, 12 anos, mas os outros brinquedos de adulto a gente também tem, então, na realidade, estímulo não falta lá. Né? A gente sempre para a fala. família também, né, Andréia? Jogos, vocês têm muitas opções lá na loja. Eu acho que não tem quem chegue lá e que não se encante por algo, porque tem desde o bebezinho, tem toda a parte da criança, do adolescente e dos pais também, que como a gente começou o programa começamos a nossa entrevista falando que eu amo brincar, você também. Todo mundo tem que ter um momento de brincadeira, de sentar. E também, outro fator, a terceira idade, ela também precisa ser estimulada. Sim, não então, é jogos, só criança. Lógico. Né? E agora mesmo na quarentena, o que eu noto? As famílias já estão se aproximando mais em relação a isso. Sim. E já procuram mais. Claro. Brinquedo para o final de semana, para interagir com a criança, para os jogos mesmo, né? Sim. Então, assim, mesmo que a gente esteja em casa, que seja uma quarentena, que a gente sabe que é uma fase meio difícil, a gente tem muito material de alfabetização, que também serve para auxiliar nas aulas que são online, mas as crianças estão querendo mesmo brincar. Lógico. Então, a gente vai ter que unir, eu acho que é uma ótima fase para a gente unir a brincadeira com o ensino. Sim. Então, na realidade, os brinquedos eles servem também para isso. Sempre por trás de algum brinquedo vai ter alguma parte de desenvolvimento. Isso que eu acho Nenhum mais brinquedo ele é pensado só, é um brinquedo para brincar, não é um botão para apertar e ele vai funcionar sozinho, sabe? Sim. Os brinquedos eles são realmente para que a criança monte, desmonte, pinte, brinque, imagine, então eles são diferenciados mesmo. Claro. Não é porque eu tenho a loja, que eu Sim, adoro a não, loja, mas adoro tudo. sabe, a mas gente sabe, porque foi essa linha que tu quis seguir. Tu podia Exatamente. muito bem, a gente sabe que existem alguns outros brinquedos que o objetivo é só brincar, mas tu optou por uma loja diferente, com brinquedos voltados para a educação. Sim. E agora a gente falando nessa questão da quarentena, alfabetização e tudo mais, ensino, a Martina, por exemplo, nosso caso, ela não tinha ido para a escola ainda. Chegou um certo momento que eu achei necessário ensinar as palavras, enfim. Tanto que eu te falei da lousa. Então, essa parte da escola levar para casa. Sim. Então, ter uma casa lúdica na vida da gente é a solução. Porque lá a gente
compra, adquire esses produtos e pode ensinar e transformar a nossa casa num momento para brincar, mas também ensinar, porque senão quando passar essa pandemia eles vão estar tudo atrasado, né? Vai ser bem, imagina como vai ser complicado, né? Sim. A gente já tem procuras hoje em dia de colégios que já estão meio que se preparando, né, para quando voltar. A gente sabe que quando voltar vai ser tudo meio que todo mundo testando como é que vai ser, que ninguém sabe, né? Então já tem algumas procuras de brinquedos diferenciados também para isso, que os colégios vão ter que ter até mais quantidade de brinquedo para poder dividir e separar as crianças, né, em algum determinado momento, para poder brincar mais individualmente, vamos dizer assim. Sim. Né? Então a gente já tem bastante procura. Todos os brinquedos que a gente tem lá, tu consegue fazer a evolução da criança, então tu consegue começar agora com uma coisa mais simples, o encaixar, como eu te falei, depois tu já consegue fazer a contagem, ou fazer a cor, ou apresentar alguma outra forma. Então tu não usa ele só no período, Não, depois tu vai usando e mudando a abordagem. Sim, exatamente. Eu tenho vários profissionais que vão lá na Casa Lúdica que eles falam assim, eu tenho um brinquedo, eu vejo o manual, sei mais ou menos como funciona. Mas eles falam, mas eu brinco desse jeito. Eu falo, brinca como tu achar que é melhor. Claro, então é uma forma de esse brinquedo estar sempre presente e sempre inovado. Entendeu? Então, um brinquedo um brinquedo de madeira é um brinquedo mais antigo, vamos dizer assim, mas ele vai inovar. Sim, com então, certeza. é ótimo, vai depender do como tu quer brincar mesmo, sabe? Que bacana. E é só ir lá na Casa Lúdica, procurar a André e as meninas que trabalham lá, que elas têm várias dicas e podem ajudar na melhor escolha pra gente aproveitar um monte esses brinquedos maravilhosos que tu tens lá. Eu adorei, eu adoro e eu acho que assim, ó, a tua ideia de ter uma loja com brinquedos educativos é sensacional, por isso que tu tá aqui no programa todo mês levando informação para as nossas mamães e mostrando e falando sobre esses brinquedos que são tão diferentes, né? Qualquer dúvida pode procurar a gente lá, a gente sempre tenta ajudar, né, com a maneira que é possível. A loja ela está aberta normalmente, a gente tinha uma brinquedoteca que ela teve que ser restrita devido à pandemia, mas quando normalizar as coisas, conforme for liberando, a gente vai fazer tudo de novo, inclusive nossos eventos que a gente tinha, e a gente vai avisando todo mundo no Instagram, né? Ah, que bacana, querida. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Are you ready? As fotógrafas mais animadas que eu já conheci na vida, Thaís e Alice, do Estúdio Andriane, bem-vindas novamente. Hoje vamos falar sobre um ensaio, acho que é o mais fofinho que existe de todos, que é o ensaio newborn. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre esse ensaio, Alice. O que é o ensaio newborn? Sim, às vezes eu acho que esse nome em inglês pode assustar muita gente, né? Parece que ele é muito complicado. Mas basicamente significa recém-nascido. Então ele é um período até os 15, 20 dias de vida do bebê. Por que ele tem esse período, né? Porque não sei se vocês já viram, mas as fotos do ensaio newborn, elas são posadinhas. Então aquelas fotos que você vê um bebê com a mãozinha aqui, ou ele tá assim, todo fofinho, todo posadinho, são fotos de recém-nascidos que dormem profundamente. Eles têm um alongamento maior, então eles são bem flexíveis e acabaram de sair da barriga da mãe, então é quase como se eles não soubessem que saíram da barriga. Por isso que dá pra posar eles desse jeito. Então é uma técnica muito específica. Que bacana. Thaís, e como é que são os cuidados com esse recém-nascido? Porque como a Alice falou, imagina, eles têm 15 dias, até 15 dias. Então, tem que ter todo um manejo. Claro que tu é mamãe, tu já sabe, mas a Alice também. Então, assim, se faz curso, se aprende muito, técnicas. Tem a questão do som do útero também. Enfim, conta pra gente o que vocês usam, como é que vocês fazem o ensaio de vocês. Então, o ensaio newborn, uma coisa que tu falou, é super importante, é uma preparação, né? Não só no dia, mas assim, de técnica de estudo, né? Então, a gente estudou a fisiologia do bebê, foi estudado os enquadramentos mais adequados, posicionamento, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Para tudo ocorrer da maneira mais segura possível. A gente tem todo um cuidado dentro do estúdio em relação à higienização, sempre teve, independente do momento agora, né? É muito importante isso também.
Em relação à temperatura, também tem uma temperatura adequada para que o bebê ele esteja confortável com sono, né? Permaneça, fica bem quente. Normalmente a gente usa 32 graus, né? Assim, então ele fica bem quente, de 28 a 32. E sempre cuidando da temperatura do bebê, para que ele não superaqueça ou fique com frio, né? Todas as roupinhas e acessórios a gente também oferece. Essas roupinhas também têm todo um tratamento diferenciado em relação à higienização e a procedência delas, né? Em relação aos materiais, né? De serem antialérgicos, de serem materiais naturais, né? Que bacana. Então tem toda uma preparação para até chegar ao dia do ensaio. E no dia do ensaio, a gente também vai ter então um som do útero para estar colocando lá para o bebê. A gente tenta remontar essa memória uterina para ele se sentir confortável, né? Mas é um momento muito lindo, assim, porque na verdade é um momento que a mãe acaba tendo esse momentinho para observar, né? É o que eu ia falar, porque é como se vocês reproduzissem ele do jeitinho que ele estava dentro da barriga. gente, porque vocês organizam ele de um jeitinho assim todo, né? Que é como se a gente estivesse vendo como que ele estava, como que ele ficou 9 meses ali dentro, E né? pra ter noção, tem bebês assim que no ultrassom eles estavam com a mão assim. Daí o tempo inteiro ele bota a mão aqui. Ele Ou se ele ficou com a mão assim na barriga, muito esmagadinho, o tempo inteiro ele quer botar a mão aqui. Então eles vêm assim, muito diferentes um do outro, eles são super únicos. Eu não acho que bebê é tudo igual, tudo cara de joelho. Eles são diferentes, tá? Falam isso, né? Eu também. Eu acho que eles são únicos, assim. Por mais que tenha algumas coisas, umas semelhanças, tem um rostinho diferentinho, né? Eles têm manias já, porque eles estavam 9 meses de vida já dentro da gente, né? Então, dentro da gente não tem o filho, mas... Mas vai ter. Mas eles escutavam a música que você escutou, eles sentiram o que você sentiu, sabe? Então, assim, eles já estavam ali, eles já têm uma experiência, né? Verdade. Que bacana. E a família participa desse ensaio? É um ensaio só para o bebê? Depende do que a família quer? Como é que funciona? Depende do que a família quer, mas a gente sempre convida os pais a participarem. Muitas mães até falam, eu não estou no meu melhor momento, né? Não gostaria agora de estar fazendo fotos, mas a gente incentiva até de fazer uma maquiagem, daquele dia se sentir bonita, ir para casa diferente, né? Sim. Porque depois, o que o teu bebê vai querer ver, né? Então, ele vai querer ver, assim, o quanto ele era amado, o quanto estava feliz naquele momento. Verdade. Né? Independente, claro, que existem dificuldades, né? Sim, mas, a gente assim, acima de tudo isso, existe muito amor, né? Então, assim, ter a foto com os pais naquele momento é muito legal, muito significativo. Que bacana. E assim, ó, depois que a gente tem as fotos, vocês oferecem vários produtos, álbuns, enfim, o que vocês têm lá para mostrar pra gente escolher, para guardar esse momento, esses registros da forma mais linda possível? Sim, a gente fotografa, né? O tratamento da foto é super especial também é muito diferente. Que faz toda a diferença, né? Sim, que a pele de bebê não é pele de bebê, a pele de bebê vem cheia de coisinhas. Ainda mais quando eles são bem pequenininhos, que eles têm aquelas bolinhas. Com certeza, vermelhidão, amarelão, às vezes manchas roxas, assim, é uma infinidade de coisas. Então tem que tratar. Que tem que tratar muito bem essa foto, mas assim, dá álbuns lindos. Eu adoro fazer um álbum assim, sabe, daqueles tipo tamanho livrinho de criança. Eu adoro, assim, eu boto os dados do bebê quando ele nasceu, tipo peso, o dia que ele nasceu, o horário. Porque eu acho essas coisas, fica muito gostoso de relembrar. Depois pra criança olhar. E as crianças amam olhar. A gente já recebeu várias fotos da criança mais velha olhando assim, e eles adoram se ver. A criança adora ver as próprias fotos. Não sei o que acontece. Bacana. Então daí vocês produzem esses álbuns, então vocês mandam um material digital, tem a opção de pegar o material impresso, o álbum também tem várias opções. Isso, Que legal. E como é que funciona se a mãe quiser fazer esse ensaio newborn em casa? Ela pode também ou é só lá no estúdio com vocês? Nós atendemos só no estúdio, né? Devido à luz, a gente tem entregar uma qualidade, né? Então a gente tem tanto luz natural no nosso estúdio, como a gente também tem luz artificial, um flash, que ele é especial, né? Com bem fraquinho, que não interfere, né, no bebê, só que ele é bem grande. Então, assim, para o transporte, né, ele fica bem inviável. Entendi. Então, para garantir a questão da temperatura e da iluminação, que vai trazer uma entrega perfeita, aquela que está no portfólio, né, a gente faz só no estúdio. Então, assim, todos esses cuidados são fundamentais. Por que não pode fazer em casa?
porque né, a gente não vai oferecer esse material que você está vendo aqui. Exatamente. Então, em casa a gente faz fotos mais livres, assim, né? Não seriam fotos posadas, seriam as fotos com as roupinhas que o bebê tem em casa, fotos dando de mamar, fotos na cama dos pais, no seu bercinho, assim. É um estilo diferente de fotos também, é muito bonito. Mas no estúdio a gente tem uma foto muito controlada, assim. A nossa luz, ela tem 1,80 m de tamanho e é uma luz importada dos Estados Unidos. Justamente porque ele é um flash tão fraco que ele nunca vai agredir o olho do bebê. Você pode olhar diretamente para ele que ele não te incomoda. Que bacana, que diferencial. E assim, às vezes as pessoas não têm noção do que acontece por trás de um ensaio. Todo o estudo que vocês fizeram, toda a estrutura, com roupinha, com elementos também, vocês colocam elementos, ursinhos, enfim, o que vocês têm de bonitinho? Eu olho vocês lá no Instagram e eu vejo aquelas gavetas cheias de laços, enfim, deve ter muita coisa, né? Sim, na verdade existe todo um mercado, as pessoas não imaginam, né? Mas existe um mercado só para fotografia de recém-nascidos, né? Tem pelinhos, daí mantinhas de tricô e tudo assim feito para isso. Tudo porque é material hipoalergênico, então por isso que tem esse mercado específico, né? Então, assim, fotógrafo de newborn, ele é fotógrafo de newborn. Tem que ser especializado, não dá pra fazer com qualquer pessoa, realmente, porque é muito específico. E deve ser muito gostoso fotografar esse momento, né, Thaís? É incrível, realmente, assim, é uma benção poder estar ali fotografando aquela preciosidade, né? Parece uma coisa de milagre, né? Dentro da barriga, produzir um bebê tão perfeito, né? E estar ali nas tuas mãos fotografando. E é um momento, assim, que a gente é privilegiada, está fotografando a felicidade, né? De uma família, né? De um casal. Vocês trabalham só com alegria. Sim. Porque só quando com a gente alegria. chama um fotógrafo, a gente quer registrar algum momento importante. coisa boa, né? Então vocês estão sempre clicando essas fases, essas etapas. Poxa, que bacana, vocês escolheram uma profissão linda, hein? Muito legal, pois é. muito gratificante A gente mesmo. sempre fala sobre isso, inclusive, que a gente trabalha só com coisa boa mesmo. Que maravilha. Então, assim, a energia de vocês atrai esse tipo de serviço, né? Porque vocês estão sempre felizes, sempre alegres. Então, assim, vocês são as pessoas ideais para fotografar e registrar esses momentos. Porque gestação, que a mulher está feliz, aí depois quando o bebezinho nasce, fotos de família, aniversário. E com certeza as pessoas seguem depois fazendo todo esse acompanhamento. A gente vê, assim, vocês postarem e é tão lindo. Bebezinho, barriga, depois bebezinho, depois o acompanhamento trimestral que vocês fazem, depois o aninho, isso deve ser muito tem bacana, né? Que a gente passa anos acompanhando, assim, a criança está com 4, daí 5 nasce o anos, irmão. daí nasce o irmão, daí começa tudo de novo, é muito gostoso, a gente realmente... É por isso que a gente diz que a gente é fotógrafa da família, porque a gente tende a ficar com a família por muitos e muitos anos, porque eu acho legal criar esse vínculo de confiança, sabe? Sim. Não ter aquele nervosismo antes do ensaio, porque já conhece a gente, já sabe como é que é. E o puerpério, inclusive, é um momento muito difícil para a mãe, assim, eu acho que é um momento que ela tem que estar, acima de tudo, muito confortável com o profissional, porque... Se tu tá no puerpério, tu tá se sentindo mal, tu não tá conseguindo dar de mamar, tu tá toda ali, assim, tua vida virou de cabeça pra baixo. E de repente tu não confia nesse profissional, tu vai ficar nervosa, o tempo inteiro tu vai ficar, o que ele tá fazendo? Mas o que é isso, o que é aquilo? Então tem que ser uma pessoa que tu confia, que se sente confortável, verdade. sabe? Para ser uma experiência, para ser um Pra ser uma prazer, experiência né? legal, Uma experiência né? de prazer. Então, assim, para ser aquele momento de contemplação, que foi tão rápido, aconteceram tantas coisas, né? O nascimento. E aí tu tá ali, vocês dois agora podendo observar esse bebê quietinho, com outra pessoa cuidando, né? Então, assim, é muito, muito legal, né, Alice? Assim, eu acho que é um privilégio quem pode fazer, né? E a gente, assim, recebe com o maior carinho, porque para nós também é um privilégio poder fotografar. Eu digo assim, ó, na entrevista do mês passado eu fiquei louca para estar grávida para fazer um ensaio gestante. Agora eu já tô louca para ter o bebê para fazer o newborn com vocês. Recém-nascido é muito bom. É uma delícia segurar o bebezinho no colo. O cheiro, né? O cheirinho. É mágico. E assim, ó, por isso que vocês estão aqui. Pra gente mostrar para as mães que estão nos assistindo a importância de ter profissionais assim que amam o que fazem, porque elas vão registrar um momento que vai ficar para sempre. Ele não volta, mas aquela foto ela vai ficar para sempre. Então, assim, pessoas com um olhar, com carinho, com vontade de fazer aquilo que amam. Alice não é mãe, mas eu acho que assim, ela vai ser uma mãe maravilhosa, porque ela já sabe tudo, né? Meninas, eu curto amei. muito. Amei, amo vocês, amo o trabalho de vocês, é muito incrível, o brilho no olhar assim que vocês têm é sensacional. Obrigada. Eu espero vocês mês que vem pra gente falar mais um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso de vocês. Obrigada. Tô ansiosa já. Sim. Quando
uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora a gente está aqui com a nossa odontopediatra para falar sobre trauma nos dentes. É isso? Isso mesmo. O que acontece quando uma criança bate o dente, ela se machuca? Como proceder quando isso acontece? Às vezes as mães acabam achando que não sangrou, não aconteceu nada, ok, mas não é bem assim, né? Não mesmo, Mari. Hoje vamos tratar desse assunto, porque infelizmente é um assunto pouco conhecido, pouco abordado, e principalmente as famílias não têm consciência de tanto que um trauma pode ser prejudicial. Normalmente eu sempre brinco que primeiro eu tenho que acalmar os pais, a mãe, porque a criança, geralmente o trauma, ela tem muito sangramento, porque a gengiva tem muito vaso sanguíneo. Então nisso tem muito sangue. E geralmente é assustador, assim, quando chega no teu consultório, é bastante sangramento. Então primeiro eu acalmo os pais, para depois fazer o tratamento ali na criança. O dente, quando ele sofre um trauma, porque a criança até os 3 anos ela não tem a coordenação motora bem definida, que quando tem esse trauma dental, deve imediatamente procurar atendimento. Justamente porque temos o dente permanente ali, se tratando, vamos falar de dente descido, que é o dente de leite. A principal função do dente de leite é segurar espaço do dente permanente. Então, um dente de leite ou um dente descido, ele traumatizado, ele pode gerar uma inflamação, uma proliferação de bactérias ali e assim prejudicar o dente permanente. Então se a criança bate no dente de leite, ela pode prejudicar o dente permanente também. Isso mesmo, nós temos vários tipos de trauma. No caso de uma avulsão, que o dente de leite ele pode sair por inteiro, uma intrusão, que é quando o dentinho de leite ele entra tudo ali para dentro da tábua óssea, que às vezes os pais até acham que o dente quebrou, caiu, mas o dente está introduzido ali e pode ter afetado o dente permanente. Por isso que deve procurar um dentista imediatamente e assim realizar os exames, um exame radiográfico, e para saber qual que vai ser o tratamento necessário. Então são várias coisas que podem acontecer. Sim. E vários tratamentos que
só depois de um exame, depois de analisar, Isso. verificar o que aconteceu, daí o profissional vai ver qual o melhor procedimento para aquela criança. Isso. Que às vezes a nossa cultura mesmo, né, tão acostumada, vai achar que é um dente de leite, não precisa ter tratamento porque vai cair, vai trocar, que geralmente é isso que nós escutamos. Mas pode gerar sérias consequências para o dente permanente. Eu já vi casos da criança bater o dentinho de leite, todos branquinhos, mas aquele dente que teve o trauma, ele ficou amarelo até cair e ele ficou, parece que mais rígido também. Isso. Pode ter alteração da coloração do dente, por quê? O dente de leite, ele tem a mesma estrutura do dente permanente. Então, ele vai ter vaso sanguíneo, ele tem canal, ele tem tudo que um dente permanente tem. Então, quando tem esse trauma, seria a mesma coisa que quando batemos a mão ou outra parte do corpo e gera um hematoma. Então, é onde que pode ter essa alteração de cor, porque o dente teve uma alteração. Ele pode ficar esverdeado, ele pode ficar bem escuro, puxando para um marrom. Por isso que deve procurar o tratamento, porque ele provavelmente vai ter que tratar o canal. Ele vai ter que já fazer um tratamento de canal. Tem que fazer um tratamento de canal. Geralmente, um trauma dental, no dente de descido, nós vamos ter acompanhamento de 1 ano e 6 meses, tá? Mensalmente, ou no início nós fazemos a cada 15 dias, dependendo do tipo do trauma. E quando é um dente permanente jovem, porque lá por volta dos 6 aos 8 anos, também é o quê? É a bicicleta, é correr, é o futebol, que é o dente permanente que ele também vai ter esse trauma. Então, é onde que nós temos que ter um acompanhamento de até 5 anos. Olha só. E assim, além dessa questão do dente ficar esteticamente, pensa, boquinha, os dentinhos tudo branquinho, bonitinho, aí tem aquele dente com uma cor feia. Não é só a questão da estética. Não. Porque a gente estava falando, pode ter uma infecção, pode dar mau hálito e às vezes problemas sérios que, poxa, era só ter levado num profissional para ver o que é e trabalhar em cima disso. Sim. Eu sempre falo que às vezes não é nem questão, até melhor quando é questão só da estética, quando tem essa alteração de cor, porque o dente ele mantém ali. Tem casos de paciente que eu tive perda de 8 dentes em um trauma. Nossa. Então, uma criança de 3 anos já ficou praticamente só com 2 dentes da parte superior. Então, isso é um pouquinho mais delicado. Quando nós temos um trauma com alteração de cor, quando tem uma infecção, que aparece uma fístula, que deve ser tratado o canal, e geralmente procuram já muito tarde, esse dente já está com infecção bem avançada. Quando um dente está com infecção bem avançada, pode ter uma complicação sistêmica, que essa bactéria ela é para a corrente sanguínea e gerar o quê? Gerar uma pneumonia, uma endocardite bacteriana e gerar um abscesso, que é um caso de infecção bem grave. E é muito comum, tá? No consultório, no plantão, eu recebo muitos casos de abscesso, que a criança já está numa infecção já bem avançada, devido a um trauma ou um dente que o canal não foi tratado. Olha só. E assim, a gente sabe, a gente se prepara para isso. Por quê? Porque eles correm muito, porque criança está sempre empoleirada numa coisa ou outra e aí, pum, cai. E vai à boca primeiro, se não conseguiu segurar, vai à boca. E daí, assim, ter esse conhecimento de que, é só o dentinho de leite, gente, pode acometer os dentes permanentes, pode vir a dar uma infecção. Então, assim, como é importante a gente abordar esse assunto e conscientizar as mães que é necessário procurar um profissional para ver o que está acontecendo, o que aconteceu e aí procurar um tratamento para aquela situação. Sim. Em caso de trauma, deve imediatamente procurar um atendimento. Tem o telefone de algum dentista da família ou procure uma UPA imediatamente. Não medique a criança, só lave o local ali com a água corrente. Em caso do dente avulsionar ou cair, coloca no sorinho ou num copo com leite. Não deixe o dente avulso e até levar o atendimento. E também não tenta introduzir o dentinho novamente ali, que acontece sem o profissional estar presente. Nossa, eu assim, fico muito feliz em ter essas informações, porque imagina uma pessoa que não tem conhecimento tentar mexer
mão suja, né? Apertar, piorar a situação. Então assim, o ideal é que a gente já falou que a família já tenha um odontopediatra já acompanhando desde a gestação. Então, o ideal é que a criança já tenha algum tipo de acompanhamento, que a pessoa, quando acontece alguma situação dessa, já ligue direto para o profissional que acompanha a família. Porém, se isso não foi assim, não tem na família, procurar um atendimento e resolver o quanto antes, porque não se brinca, né? A saúde bucal, a dente, tem toda essa questão, imagina uma brincadeira se tornar um problemão depois. Por isso que é importante a criança estar habitada com um atendimento odontológico, de estar indo na primeira consulta desde o primeiro dentinho, já ter o hábito, porque pense, imagine um caso de trauma, traumatizar 2, 3 dentes, e assim a criança ter o primeiro contato com o dentista dessa forma, com dor, sangramento, então não é muito aconselhável. Por isso que já ter o hábito desde o primeiro dentinho tá na consulta. Que bacana. Nossa, adorei todas essas informações. Tenho certeza que você que é mamãe vai ficar atenta e se acontecer qualquer tombo, qualquer trauma, procure um profissional qualificado, de preferência a nossa maravilhosa Thalita, é só encontrar ela nas redes sociais e também no programa Minuto Mamãe e Bebê. Ela responde por toda a boca das crianças aqui no nosso programa, né? Tira todas as dúvidas. E eu adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima.